de x2 menos 5x sobre x3, não é? Não é sobre x3? Agora faça o seguinte. Se é o limite com x tendendo a zero, raiz curva. Divide tudo por x2. Divide tudo por x2. Dividindo por x2, dividindo o numerador por x2, fica 1 menos o quê? 5 sobre x. E o denominador fica o quê? X. E quanto é que é esse limite com x tendendo a zero? Bem, com x tendendo a zero pela direita, você sabe responder, não sabe? Com x tendendo a zero pela direita, o numerador aqui vai para onde? Para 1. E o denominador vai para zero por valores positivos. O quociente vai a quê? Mais infinito. A raiz cúbica que vai a mais infinito. Mais infinito. Mas isso já é suficiente para eu afirmar que o limite não é real. Porque para que o limite seja real, ele tem que ser real pela direita e pela esquerda. E tem que ser o mesmo valor, certo? Tá bom? Então ela não tem derivada no zero. Tá certo? Essa função não tem derivada no zero. E vamos ver quem é o limite com x tendendo aqui a 5 de f de x menos 4 menos f de 5 sobre x menos 5. Tá certo? Então isso aqui é o limite com x tendendo a 5 de quê? F de x, raiz cúbica de x2 menos 5x sobre x menos 5. Certo? Esse limite é igual a limite com x tendendo a 5 dá... Você me permite escrever direto assim, ó? Você concorda que é igual? Não é igual? Ah, só falta o 3 da raiz cúbica. E eu ainda posso escrever o x2 menos 5 como x vezes x menos 5. Aproveitar, ganhar tempo. X vezes o quê? X menos 5. Que dá igual a limite com x tendendo a 5 de quem? Da raiz cúbica de x sobre x menos 5 ao quadrado. Tá? Tá? Perdão, eu cometi um erro aqui. Qual foi o erro? Eu disse que esse limite aqui dá 1, não dá 1. Porque a divisão não é por x3. É que erro. A divisão é por quem? Por x. X menos 5 sobre x ao quadrado. Aí eu não preciso disso aqui, ó. Eu não preciso disso. E o limite dá quanto? Mais infinito. Tá? Conserta meu erro aí. Entendido? O que eu escrevi não fazia sentido, não. A divisão é por
x, tá? Divide por x, dá x2 menos, aí fica x menos 5 sobre x2, tá? Aí sim, aí dá mais infinito, tanto faz tender a zero pela direita como pela esquerda. A mesma coisa aqui, ó. Qual é o limite disso aqui? Com x tendendo a 5, isso tende a zero por valores positivos. O denominador tende a 5. Quanto é que dá o limite aqui? Mais infinito, então dá quanto? Mais infinito. Tá bom? Entendeu? Não é por x2, é por x a divisão, tá? Você divide por x, fica isso aqui, pronto. Então, logo, qual é a conclusão? F não é o quê? Diferenciável em 0, nem em 5. Tá? Deixa eu ver se ficou alguma coisa errada aqui ainda. Não, está consertado. Ah, sim. É menos infinito, por quê? Porque aqui dá menos 5, né? Menos 5. Então dá menos infinito. Obrigado. Tá certo? Dá menos infinito. X tendendo a 0. Tá bom? Então tá aqui, tá consertado. Você chega aqui, faz isso aqui, escreve assim. Aí fica sobre x3. Aí não divide por x2. Divide, porque se dividir por x2 tem problema aqui. Aqui também dá infinito, tá? O que dava uma indeterminação, certo? O certo é aqui. Divide por x, que é x menos 5 sobre x2, aí dá menos infinito. Aí tá correto. Então ela não tem derivada em 0 nem em 5, sua função. Tá? Ela não tem derivada em 0 nem em 5. Agora, vamos a mais coisas, tá? A mais exemplos. Mais exemplos. Ó, pega esse exemplo aqui. F de x igual a raiz cúbica, ou raiz quarta de x2 mais 3x mais 4. A terceira, ó. Então vamos aplicar isso aí, ó. Isso aqui tem derivada em todos os pontos. Por quê? Porque x2 mais 3x mais 4 nunca é 0. Quem é o discriminante aqui? Qual é o discriminante? Isso aqui, qual é? Hã? Menos 7, né? 3 ao quadrado, 9 menos 9 menos 16, dá menos 7. Então isso aqui tem derivado em todo canto, tá? Mas quem é a derivada? Olhando para cá. Quem é? Vamos lá. Isso aqui eu tenho a composição de quantas funções? 3 funções. Raiz quarta, composta com cubo, composta com a função polinomial. Então quem é a derivada aí? Vamos aplicar a regra da cadeia. Então, aplica a regra da cadeia aí, não fica. Não. Como é que fica a regra da cadeia aqui, hein? Quem é a derivada da f em x? Quem é? A derivada de quê? Da raiz quarta
A derivada da raiz quarta aplicada na função de dentro. Qual é a função de dentro? É o cubo. Então fica 1 sobre 4 vezes o quê? Raiz quarta de quem, hein? De x2 mais 3x mais 4, a terceira, só que isso vai estar elevado aqui a terceira. Eu sei que é elevado a 9, mas eu vou deixar assim para você entender que está aplicando a regra da cadeia, tá? Tá bom? Vezes o quê? Agora a derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro vai ser calculada usando novamente a regra da cadeia, porque a função de dentro é o cubo do polinômio. Então qual é a derivada? 3 vezes o quê? x2 mais 3x mais 4 ao quadrado vezes o quê? 2x mais 3. Vou colocar aqui um em cada linha para que fique bem claro todas as passagens. Se é a composição de 3 funções, você aplica a regra da cadeia 2 vezes. Entendido? Aplica a regra da cadeia 2 vezes. Então tá aí. Mais à frente, veremos um modo de derivar isso de forma mais simples, onde eu aplico a regra da cadeia somente uma vez. É uma maneira conceitual de usar a regra da cadeia assim, x2 mais 3 mais 4 ela 3 sobre 4. Hã? Aqui não terá porque a base é positiva, tá? A base é positiva, mas se a base puder assumir valores negativos, haverá um erro conceitual aí, mas mesmo assim funciona. Isso a gente veremos mais à frente, tá? Eu quero ver um outro exemplo mais simples, aplicando na regra da cadeia, que é esse aqui. Deixa eu ver, consertei. A idiotice que eu tinha escrito está aqui, x2 menos 5x, certo? Divide por quanto? Por x, tá certo? Então fica x menos 5 sobre x2 e o limite é menos infinito, tá? Tá bom? Pronto. Ó, pega essa função aqui, ó, f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado, tá? Pela regra da cadeia, quem é o domínio dessa função? Quem é? O domínio da função é o conjunto dos números reais. Pela regra da cadeia, pela regra da cadeia, quem é a derivada da f em x? Vamos lá. Quem é a derivada da f em x? Quem é? É 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de quem? De x ao quadrado vezes o quê? Vezes 2x. Mas isso aqui é para todo x o que, hein, gente? Para todo x diferente de 0. Isso é para todo x diferente, distinto de 0, tá? Agora, eu posso até desenvolver, mas eu vou parar aqui. Deixar aqui porque é só aplicar a regra da cadeia. E no 0? E no 0? Vamos ver. Aqui, ó. Será que tem derivada no 0? Quem é limite com x tendendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Quem é? Isso é o limite
com x tendendo a zero de quem? Ficar raiz cúbica de x, 2, tá certo? Tá bom? Sobre o quê? Sobre x. X é a raiz cúbica de x3. Então isso aqui dá o limite com x tendendo a zero de quem? Da raiz cúbica de x2 sobre x3, que é quanto? 1 sobre x. E esse limite aqui é quanto? Bem, aqui eu preciso, né? Esse limite dá quanto? Mais infinito. Se for com x tendendo a zero pela esquerda, dá o quê? Menos infinito. Logo, qual é a conclusão? Logo, não tem essa ver. A f não é diferenciável em zero. Então, a função f, essa função não tem derivada no zero. Tá? E olha aqui, se eu fizer uma continha aqui besta, eu tenho que isso aqui é 2x. Isso aqui eu posso pegar e escrever como sendo 2/3. 2/3 vezes o x, que é raiz cúbica de x ao quadrado. E aqui é raiz cúbica de quem? De x à quarta, certo? Que é o quê? Que é 2 sobre 3 vezes o quê, hein? 1 sobre... Desculpe. Raiz cúbica de x à terceira. 2 sobre 3, então fica só o quê? Raiz cúbica de x. Tá certo? Qualquer que seja x diferente de zero. Certo? Você tem uma simplificação. Então fica 1 sobre 3, raiz cúbica de x2 ao quadrado. Ao quadrado. Então vezes x, passo 2/3, que é a raiz cúbica de x à terceira, dá isso aí. Agora perceba uma coisa. Olha esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Vou mudar um pouquinho. Vou botar agora, em vez de ser raiz cúbica de x2, eu vou escolher raiz quadrada de x à terceira. Raiz quadrada de x à terceira. Então, pela regra da cadeia, ó, pela regra da cadeia, então vou apagar aqui, tá? Entenderam aí? Tá? Agora, raiz. Vou mudar, vai ser raiz quadrada de x à terceira. Domínio dessa função, quem é? É os reais? Não. Quem é? Hã? Zero mais infinito. Tá bom? Zero mais infinito. Só que observe. Pela regra da cadeia, derivada da fx é o quê? É 1 sobre quanto? 2 vezes o quê? Raiz quadrada de x3, tá certo? 2 vezes raiz quadrada de x3, vezes a derivada de x3, que é quanto? 3x2. Tá certo? Mas isso é para quê, hein, gente? A regra da cadeia dá essa derivada. Não, agora não. Essa é derivada para quê? Qualquer que seja x diferente de zero. Porque vocês estão lembrando, a regra da cadeia se responsabiliza por diferenciabilidade. Olha aqui.